Fala aí, pessoal, seja muito bem-vindo aqui a mais uma videoaula do Errei na Matemática. Na nossa videoaula de hoje nós iremos falar sobre simetria. Pessoal, então eu quero que vocês aí abram na página 152 do livro de vocês. Você que é meu aluno aí do 6º ano do Colégio CESAP, você tem que ficar aqui comigo até o final da videoaula, não é mesmo? Fala aí, não é mesmo? Aí não tem que ficar aqui junto comigo até o final da videoaula? Isso aí. Então vamos lá, pessoal. Eu quero que vocês abram aí na página 152. E aí, pessoal, eu vou estar acompanhando a leitura com vocês e vou estar explicando um pouquinho sobre simetria. Mas de antemão, vamos lá. Simetria, pessoal, é aquela linha, né, vamos dizer assim, que corta o meio do nosso corpo, por exemplo. Por exemplo, aqui eu tenho uma simetria. Isso significa o quê, professor? Significa, ó, que se eu dividir o meu corpo no meio, eu vou ter, ó, um braço de um lado igual ao meu braço do outro lado, tá? O meu braço esquerdo, meu braço direito, meu braço direito, meu braço esquerdo, meu braço direito, meu braço esquerdo, meu braço direito, meu braço esquerdo. Tu. Então, é isso aí, ó. Significa que se eu tenho 5 dedos na minha mão esquerda, eu tenho 5 dedos na minha mão direita. Ou seja, é uma simetria. A mesma coisa que eu tenho de um lado, eu terei do outro lado. Do mesmo tamanho, com as mesmas espessuras, enfim. Isso é simetria. Ó, por exemplo, eu tenho de um lado um olho esquerdo, eu tenho do outro lado o meu olho direito. Então eu tenho dois olhos que são simétricos, estão à mesma distância do meu nariz, estão à mesma distância do meu queixo e estão à mesma distância das minhas orelhas. Então, pessoal, eu acredito que vocês já tenham entendido mais ou menos o que é uma simetria. Então vamos lá, pessoal. Primeiro eu vou jogar na tela de vocês aí a nossa primeira parte que está no livro de vocês, tá? A gente só vai estar fazendo aqui uma leitura e aí a gente vai estar entendendo um pouquinho mais, um pouquinho melhor do que é uma simetria. Vamos lá, pessoal. Eu joguei na tela de vocês agora e aí vocês podem acompanhar pelo livro, tá? Até porque isso daí está no livro de vocês. Eu estou com o livro de vocês aqui na mão e eu vou ler para vocês, ó. Veja como podemos construir uma boneca de papel com recorte de dobradura. Quem nunca fez essa bonequinha aí de dobradura na escola, em casa? Enfim, eu que sou eu já fiz essa bonequinha. Não a bonequinha, mas eu já fiz um bonequinho. Mas vamos lá, ó. Primeiro aí, ó, tem a primeira dobradura e ela tá aí, ó. Inicialmente, dobramos a folha de papel ao meio. Aí você vai lá, dobra a folhinha de papel ao meio. E aí, em seguida, ó, desenhamos rente a dobra do papel uma metade da boneca. Bom, vou desenhar a metade do corpo dela, beleza? E depois aí a gente pega uma tesoura, recorta, né? Faz ali aquela linha bonitinha, recorta ela pela linha e, por fim, desdobramos o papel e obtemos a boneca. Quem nunca fez isso? E aí, pessoal, vamos continuar aí, ó. Continuando, tem aí, ó. Note que ao dobrarmos a boneca sobre a marca da dobradura, as partes coincidem, ou seja, elas são iguais, tá? Elas se juntam e ficam ali certinhas uma na outra. A reta que passa, tá? A reta, pessoal, aquela retazinha ali em vermelho ali que vocês estão vendo, hein? A reta que passa por essa marca é chamada de eixo de simetria, que neste caso indicaremos por E. Ou seja, a gente coloca a letra E ali de eixo de simetria, tá bom? E aí, ó, continuando, vejamos exemplos de figuras que têm eixo de simetria. Ó, aí temos aí os exemplos, ó, a borboleta, por exemplo, olha aí o desenho dela. Dividindo ela no meio, vocês vão ter, ó, a mesma coisa que vocês têm do lado esquerdo, vocês vão ter do lado direito também da borboleta. Não sei se vocês estão conseguindo aí observar que a mesma quantidade de pintinha que tem do seu lado esquerdo, ela também tem do seu lado direito. A bandeira do estado do Mato Grosso é um outro exemplo. Já nos exemplos a seguir, as figuras não têm eixo de simetria. Ó, presta atenção, as figuras não têm eixo de simetria. Quais seriam essas figuras? A nossa mão, por exemplo, eu dei o exemplo, pessoal,
Eu dei o exemplo do meu corpo inteiro, eu dividi no meu corpo inteiro. Aqui, o exemplo é a mão, uma única mão. O eixo de simetria aí, ó, ele divide, ó, a mão no meio. E aí não tem, ó, uma simetria, tá bom? Não vai ter uma simetria, porque eu não tenho 2 polegares na mesma mão, eu não tenho 2 indicadores na mesma mão, e assim por diante. Pessoal, o sapato é a mesma coisa, ó, tá dividido no meio da imagem, tá? O tamanho dela ali bonitão, e aí ele dividiu no meio certinho, pegou lá o sapato de lado, tá bom, pessoal? Igual tá aí no desenho. E aí dividiu no meio, não tem simetria, assim como essa xícara aí, né? Eu acredito que isso daí é uma xícara. Enfim, da forma que foi dividida aí, não tem uma simetria. Então, o que vai acontecer? Ó, uma figura que tem eixo de simetria é chamada de simétrica. Caso ela não tenha eixo de simetria, é chamada assimétrica. Então, pessoal, olha só. Isso daí é um eixo de simetria aqui na mão? Olha aí o desenho. Claro que não. Por que que não é? Porque não tem uma simetria de um lado e do outro. Só foi dividida no meio, mas não é simétrica. É assimétrica, tá bom? Tanto o sapato quanto aí a xícara, né? Eu acredito que isso daí é uma xícara, um bule, enfim. E aí, ó, vou jogar aí agora para vocês verem, ó, a parte que está escrita assim, atenção, presta atenção, ó. Existem figuras que têm mais de um eixo de simetria. No trevo de 4 folhas, que eu nunca entendi isso, se é um trevo, é 3 folhas. Trevo de 3, então, trevo de 4 folhas, eu sinceramente nunca vi, só no desenho. E aí, ó, existem figuras que têm mais de um eixo de simetria no trevo de 4 folhas. Ao lado estão indicados eixos de simetria. Aí vocês olhando a figurinha, vocês vão ver que tem vários eixos de simetria. Lembrando, eixo de simetria vai estar representado pela letra E minúscula. Então, se tiver apenas uma linha ali e não tiver o Ezinho, ele não é um eixo de simetria, tá bom? Será uma assimétrica. Beleza? Agora, mudando a página aí, vocês indo para a página 153, página 153 aí, vocês vão encontrar o quê? Vocês vão encontrar isso aí, ó. Simetria entre duas figuras. Presta atenção. Simetria entre duas figuras. Olha aí, ó. Duas figuras podem ser simétricas em relação a um eixo. Nesse caso, dizemos que elas são simétricas por reflexão, como se estivesse na frente do espelho, o exemplo aí que eu falei. Ou seja, uma figura representa a imagem refletida da outra, tá bom? Presta atenção. A professora de Gustavo entregou 2 folhas com figuras separadas por um eixo, claro, e pediu aos alunos que verificassem se elas eram simétricas em relação ao eixo. E aí, ó, continuando, ó, para fazer a verificação, Gustavo dobrou as folhas sobre o eixo, observando se as imagens coincidiam. Aí, ó, como vocês estão vendo, tá? Como vocês estão vendo na figura, ele pegou o quê? A figura ali, né? Ele pegou ali a folha que ele recebeu com as 2 figuras, beleza? E depois ele dobrou no meio. Quando ele dobrou no meio, as figuras ficaram certinha, uma por cima da outra. E aí, ó, ao dobrar a primeira folha, ele observou que as figuras coincidiam, ou seja, era o mesmo tamanho e os encaixes eram certinho. Se você dobra a folha e você vê que virou apenas uma imagem, significa que ela coincidiu com a outra. Ou seja, elas eram simétricas em relação ao eixo. Nesse caso, ele recebe o nome de eixo de simetria. E aí, essa linhazinha aí que vocês viram, ela vai se tornar um eixo de simetria e terá um Ezinho minúsculo ali, ok? Agora, continuando aí, a próxima figura, vocês vão ver, ó, que é a mesma figura, o mesmo desenho, tanto de um lado quanto do outro. Mas será que eles são simétricos? Vamos lá, se eu pego
a folha que está com desenho, com os dois desenhos têm o mesmo tamanho, são a mesma figura, estão na mesma posição, e aí, ó, eu pego e dobro ela no meio. E aí, como vocês podem ver, quando dobra-se ao meio, olha só, vira uma hashtag, né? Hashtag. E aí, ó, vocês, né, dobrando, vocês vão perceber que ela não é simétrica. E aí, ó, como o livro diz aí, ó, ao dobrar a segunda folha, Gustavo notou que as figuras não se sobrepunham, ou seja, não se tornavam apenas uma figura. Elas, quando era dobrada, elas se transformavam numa hashtag. Ou seja, elas não eram simétricas em relação ao eixo. Ou seja, elas não eram simétricas em relação ao eixo, ok? Em relação a esse eixo aí. Mas elas são simétricas porque elas são a mesma coisa, são o mesmo tamanho. Só que elas, em relação a essa linha aí que está dividindo no meio, elas não são simétricas. Porque se você dobra no meio, elas não ficam certinhas uma com a outra, ok? E aí, pessoal, vai começar as atividades de vocês, que serão as atividades a partir da página 153. Da página 153 até a página, deixa eu ver aqui, até a página 156. E aí eu quero que vocês tentem fazer, quero que vocês aí resolvam. A minha explicação vai ser na base do livro hoje. E aí, se você tiver dúvida, o que tu vai fazer? 11 horas da manhã você vai entrar em contato comigo na videoconferência. E aí a gente vai estar tirando aí a dúvida de todos vocês. Beleza, pessoal? Então é isso aí. A nossa videoaula de hoje foi essa. E até a nossa próxima. Eu fui!